Fala galera, mais um vídeo da nossa playlist de Spark para qualidade de dados. Hoje o objetivo é explorar a API de testes do Spark. No contexto do Spark nativo, ela tem dois métodos que são úteis nas nossas Spark Applications, na nossa pipeline de dados, que a gente construir junto com o Notebook Jupyter, e ela adiciona aos testes nativos do Python soluções para monitorar nosso conjunto de dados. Aqui eu estou construindo uma amostra de dados bem simples, vai do ID 1 a 10 das pessoas usuárias, vendedores que atendem essas pessoas e os seus gastos, que vai. Aqui tem uns floats no meio, porque vai ajudar a gente a explorar as soluções desses métodos nativos de teste. Eu estou construindo um data frame, pegando as cinco primeiras linhas desse nosso sample, para estar explorando também alguns casos de uso. Então, voltando para o Python. O Python tem algumas bibliotecas nativas para testes. Para usar no notebook, numa pipeline, não é tão trivial usar o PyTest, o UnityTest, mas usando ou não elas, o assert, que é um objeto nativo do Python, ele é usado para estar fazendo testes fora das soluções que a gente já tem hoje com a API do PySpark exclusiva para esse cenário. O primeiro método da API é o de esquema, que a gente vai estar vendo hoje. Um teste fora dela seria parecido com isso. Então, explorar determinado conjunto de dados com outro, comparando através do método esquema se esses valores correspondem. Como é que funciona o assert, se for o seu primeiro contato? Ele espera uma condição, com essa condição atendida, não vai acontecer nada, que é o nosso caso. Se ela não for atendida, vai mostrar uma mensagem que a gente coloca dentro dessa sintaxe. Só para daqui a pouco a gente vai ver como é que é o assert no caso de falha. Para usar o assert esquema equal, que é o primeiro método da API, é bem parecido. A gente vai colocar um esquema a ser avaliado e a expectativa desse esquema. Aqui vai ser igual, a diferença entre esses dois conjuntos de dados é a quantidade de linhas deles, eles saíram da mesma origem, e como é que seria a falha no esquema. É, eu estou aqui fazendo um cache, convertendo uma coluna que seria de inteiros para float. Aqui é o resultado na expenses. Originalmente, ela seria um float. Para estar forçando esse erro de esquema. E aqui é interessante, eu vou passar bem por cima, porque futuramente vai ter uns vídeos para tratar erros do Spark. Mas já introduzindo isso, o, o erro no Spark vai ser um objeto Python normal. Aqui só para demonstrar, o error class vai trazer o cabeçalho do erro. Isso é padrão também dentro do Python. O get message vai mostrar justamente o erro que a gente forçou. Então, no actual, ele vai trazer traços. Qual é a resposta do actual? Aqui ele está trazendo uma coluna que é um float type. E o que seria esperado seriam os maisinhos. Nesse maisinho, a gente tem o integer type. Então, ele vai estar mostrando realmente a diferença usando o assert schema equal. Tem outro método também que é o getMessageParameter, que ele vai mostrar de fato, é um dicionário o resultado dele. Aqui eu estou pegando o erro message, essa chave. Pensa que determinadas arquiteturas de dados fazem uma tabela de logs. Você poderia persistir essa mensagem de erro para estar sendo mais fácil a debugação, o conserto dessa pipeline de dados. E o outro método é o método de teste de data frame específico. E aqui a ideia é comparar de fato o conteúdo, não só a forma que o teste do esquema traz para o conjunto de dados.
E aqui eu vou mostrar como é a mensagem do Assert e uma das vantagens de estar usando essas APIs. O Assert faz a comparação lógica. Aqui eu uso o Exceptio para pegar possíveis diferenças do conjunto de dados original e aquele que eu faço o extrato das 5 linhas. E aqui eu faço um count ainda. Então, outra vantagem da API é que ela é otimizada para comparar os data frames. Aqui eu estou forçando um pouquinho do poder de processamento para chegar nessa validação do conteúdo dos data frames. E outro ganho da API é a legibilidade. Aqui ele está mostrando a mensagem de erro, só que ela é pouco descritiva. Beleza, o resultado não bateu, mas não bateu aonde? É, o cenário de sucesso, eu forcei aqui um limit, só para vocês verem como é a sintaxe, bem parecida inicialmente com o assert schema equal. E na falha, dá para a gente explorar os parâmetros desse método. Igualmente, ele espera um dataset a ser comparado com o dataset esperado, e ele vai ter alguns parâmetros que, por default, tem esses valores, que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Já pegando o get message, a gente começa a ver a vantagem dela em comparação com os testes nativos do Python. A mensagem aqui genérica, com as bibliotecas do Python a gente conseguiria personalizar, talvez perderia em poder de processamento. Mas aqui é bem direto, o data frame avaliado tem essas colunas a mais, que são justamente dos 6 a 10, as colunas, as linhas 6 a 10 que a gente tirou com limite. No esperado, essas linhas não existem. E aí, explorando os parâmetros do teste do conteúdo do data frame. O primeiro parâmetro é que, além de ver o conteúdo, ele vai ver a ordem das linhas, se tanto o avaliado como o esperado são iguais. Aqui tem um trick que os data frames, então pensa que você lê uma tabela, lê um CSV, não necessariamente vai estar na ordenado a partir da fonte do dado que você consome. Então esse teste da ordem das linhas tem que ser visto com parcimônia, porque se você não explicitamente ordena os dois conjuntos de dados que você comparados, ele vai tornar talvez um falso positivo. Os dados podem ser iguais, mas por conta desse ordenamento não determinístico do Spark, ele pode apitar um erro que não existe. Para forçar esse cenário, eu estou ordenando o nosso data frame original a partir do CeleID, então a gente tem essa coluna ordenada, o que não é verdade no data frame original. E aí a gente passando o true para esse parâmetro, ele vai trazer justamente o erro, que no que está sendo avaliado, essas linhas não são iguais ao esperado. E dá para explorar, então a gente tem é, 5 parâmetros no total, 3 deles são opcionais. Se o seu conjunto de dados, você precisa de uma precisão maior nos dados float, pode ter problema no arredondamento, isso é bem comum no mercado financeiro, fechamento de balanço. A gente tem esses 2 parâmetros que podem ser personalizados. É a tolerância absoluta e a tolerância relativa da diferença entre os floats, entre os conjuntos de dados. Então você fez a extração lá, por default, ele vai ter uma tolerância absoluta do número um, 8 posições depois da vírgula, e uma tolerância relativa do número um, 5 casas depois da vírgula. Aqui tem uma matemáticazinha. Então, como é que ele vai considerar que esses valores são true nessa comparação dos floats? Se ele obedece a essa equação. Aqui eu vou forçar um pouquinho o ensino médio da gente, mas se eu quero saber qual o valor passar para essa tolerância absoluta e relativa, eu posso isolar invertendo essa multiplicação, dividindo dos dois lados da operação. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu cheguei no número mágico de
o 1 7 casas depois da vírgula do RTOL. Justamente fazendo essa operação que eu estou falando agora, em dividir os valores absolutos pelo B absoluto, o float B da equação. A gente tem aqui o valor de 4,99, 7 casas depois da vírgula. Eu mudei o valor default, que era de 5 para 7, para a gente conseguir forçar o erro quando a gente for fazer os testes do float. E aí, como estava originalmente, seguindo a equação, a gente chega no false, vai gerar o erro para a gente. E também eu arredondei o nosso valor de float. A nossa coluna de float, o expenses, vai ter agora só duas casas decimais para apitar aquele erro. Aqui é o valor dela. E quando a gente usa os valores de tolerância absoluta e relativa que a gente seta aqui, é justamente a diferença que o teste vai apitar. Então, a gente tinha duas linhas com esses valores de float avaliados, só que a gente esperava que esses valores estivessem arredondados. Então, para depender do seu caso de uso, dá para explorar essa solução. Como eu disse inicialmente, são apenas dois métodos quando a gente pensa no Spark nativo. Tem muita coisa a aperfeiçoar, ao mesmo tempo já tem muita coisa útil, vários casos de uso, que dá para você usar na sua pipeline de dados, reduzir ali a briga com o time de qualidade na construção das suas soluções. Espero que tenha sido útil, pessoal. Feedback sobre esses momentos são muito importantes para momentos futuros. Vamos para as próximas.